Para fazer o nosso Papai Noel, você vai precisar desse molde de ovo, né? Ele tem 9,5 por 12, é o corpinho do nosso Papai Noel, né? Você pode comprar um ovo pronto, talvez. Eu não sei se você vai conseguir essa medida, né? O Papai Noel que eu fiz, ele fica grandinho. E com o ovo comprado, talvez também fique um pouco mais magro, mas serve, né? Eu vou disponibilizar esse molde para vocês na descrição do vídeo, ou se for no Facebook, vou deixar aí nos comentários, tá bom? Bom, depois vocês vão cortar isso aqui, não é? Num isopor. Numa placa de isopor, pessoal, ela tem que ter 5 centímetros de largura, tá bom? Para que o ovo fique bonitinho, direitinho. Você vai pegar na placa de 5 e você vai cortar o ovinho, né? Vai marcar com uma canetinha em volta e vai cortar depois o ovinho para que ele fique assim, nesse formato. Com o estilete, você vai cortar essas rebarbas todas, tá? Vai deixar ele mais ou menos assim, olha. Todo meio que redondo, ainda um pouco quadrado, mas já ficando redondinho, né? O meu tem furinhos, mas não tem problema não. Eu quis aproveitar esse isopor. Bom, depois que você cortou todos os cantinhos, você vai deixar ele, vai usar uma lixinha, ó, vai dar uma lixada e vai usar ele bem assim, sem as quinas, certo? Vai ficar um ovo. Como eu disse, o ovo que a gente vai fazer aqui, ele vai ficar mais redondo, né? Olha, ele vai ficar mais gordo. Esse aqui tá mais fininho porque eu lixei demais. Só queria para mostrar para vocês como fica depois de lixado, né? Mas ele vai ficar mais gordinho, tá? Depois que ele tá já lixado, cortado assim um ovo direitinho, vocês vão passar cola em toda a extensão do ovo. Depois que eu passei cola em tudo isso aqui, né, eu vou ter o meu ovinho bem sequinho. Eu vou pegar 130 gramas de massa, né, e vou abrir, estirar a massa para eu poder cobrir totalmente esse ovinho aqui, tá bom? Com a massa vermelha, mais ou menos 130 gramas de massa. Aí eu vou ter um ovo assim, olha, um ovo totalmente coberto com a massa vermelha. Tá vendo? Vocês podem cobrir e cortar o excesso no meio, porque aqui vão ter botões e outras coisas e a gente cobre, tá bom? Pode cortar o excesso aqui pelo meio. Depois que eu tô assim com o meu ovinho coberto, eu vou pegar um palitinho de churrasco, tá? Pessoal, esse palitinho ele tem que ser bem reforçado, tá? Não pode ser um palitinho assim molinho não, porque ele vai sustentar toda a nossa peça, tá bom? E eu vou dividir imaginariamente esse corpinho em 3 partes, né? Então seria uma aqui, duas, não é? E a terceira daqui pra cá, certo? Bom, então a primeira aqui, ó, vai ser uma perninha. Eu já marco aqui embaixo, tá bom? A segunda, ó, aqui, ó, outra perninha, tá bom? Ó, uma perninha, outra perninha, tá? Então, eu tenho uma, duas, 3 partes. E vou colocar esse palito de modo enviesado, mais ou menos enviesado. Ele vai entrar aqui na perninha e ele vai enviesar e sair aqui no pescoço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, e ele vai sair aqui mais ou menos no meio do ovinho, tá? Aqui no meio do ovinho, onde vai ser a cabecinha do nosso Papai Noel, tá? Então ele vai ficar assim meio de ladinho, na verdade, ele vai ficar um pouco de ladinho assim, ó, tá? Para dar um movimento do Papai Noel, tá? Aqui é uma perninha, aqui vai ser a outra perninha, tá? Que a gente vai colocar depois. Eu sugiro que vocês passem cola no palito, tá? E deixem secar assim em cima de um isopor, né? Espetado em cima de um isopor bem grossinho também para ele secar e ficar bem sequinho para a gente começar a modelagem. Pessoal, eu vou pegar então uma massa cor rosa, rosa escuro, para fazer a calça do nosso Papai Noel, tá bom?
Vou abrir uma massa, ela mais grossinha, assim, não muito grossa, tá? Mas também não muito fina. E eu vou abrir uma tira, mais ou menos 27 de comprimento por 5 de largura, tá bom? Eu texturizei, não sei se dá para vocês observarem aí, eu texturizei a massa com... Eu usei esse plástico aqui, ó. Tá? Eu não sei se você vai conseguir ver, ela imita uma textura de tecido propriamente, tá bom? Mas vocês podem texturizar com o que tiverem em casa, pode ser rolinho, né, próprio tecido, com o que vocês quiserem. Então eu texturizei, abri, né, a massa primeiro, depois texturizei e vou vestir o meu Papai Noel com ela, tá bom? Vou pegar o ovinho já coberto com vermelho, né? De baixo aqui da perninha para cima 4 centímetros. E vou cobrir, olha, vou passar um pouquinho de água aqui, tá? Um pouquinho de água aqui para colar. Eu não uso muita cola, né? E vou cobrir. Eu gosto muito de cobrir. A gente vai aproveitar a emenda da frente, que a gente já tinha aqui uma emenda, certo? Ó, vou levar para cima direitinho, reto, e vou juntar aqui na frente e corto esse excessozinho, ó, com uma tesoura, tá bom? Vou cortar assim. Aqui embaixo, pessoal, eu cubro ele assim curtinho, porque se vocês olharem no desenho, ele tem só um pedacinho de calça aparecendo. Não é muita calça, né? Vou levar assim pra dentro, ó. E vou cortar também o excesso. Cuidado para não tirar a textura que nós fizemos na massa, tá bom? Fatalmente ela vai sair um pouquinho, mas tenta não tirar muito, tá? E também vou tirar isso com uma tesoura, corto o excesso da massa, tá bom? Aqui, ó, levo pra dentro, também levo pra dentro. E vou acertar essas emendinhas. Depois também, se vocês observarem que saiu muito a textura, pode voltar a textura novamente. É só vocês colocarem aqui, ó, e apertar, tá vendo? Já sai ali novamente a textura. Aproveitar enquanto a massa ainda tá molinha, tá bom? Atrás também, ó. Vou acertar aqui. Posso puxar para baixo. Vou colocar o meu plástico e aperto, ó. Já fica texturado novamente, texturizado. Desculpa. Aqui não precisa muita coisa, porque aqui ele vai depois ser coberto com branco, tá bom? A gente só precisa do meio. Aqui no meio, pessoal, eu tirei essa marca, tá? Porque não aparece a emenda da calça dele. Eu vou texturizar novamente aqui. Opa. Texturizo. Tá bom? Pronto. E assim ele já tá com a calça. Repara bem, pessoal, que a gente tem que manter, depois disso, a marcação da calça bem feita, tá bom? Então eu coloquei o palito, olha, dei um espaçozinho aqui e marquei novamente, tá bom? Para ficar assim. Você pode limpar e texturizar novamente, para ficar bem bonitinho, tá bom? O acabamento aqui embaixo. Olha, pra gente fazer então a botinha do Papai Noel, eu vou precisar de 2 bolinhas na cor vermelha, da cor que a gente cobriu o corpinho, né? E cada bolinha com 3 gramas e meio, tá bom? 3,5. Eu vou fazer um rolinho, mais ou menos com 2 centímetros, tá bom? Vou dar uma leve marcadinha aqui no meio e dobro, tá? Dobro um pouquinho, aos poucos, ó, bem aos pouquinhos mesmo. Depois eu venho aqui em cima da mesa, pessoal, e vou dar uma achatadinha. Essa é a parte da frente, tá? A parte da frente, olha. E essa aqui é o cano da botinha,
tá? Que eu vou dar uma alongadinha e afinar. Afino alongando, tá bom? Ó. O calcanhar da bota eu vou fazer como se fosse um beliscão, ó. Tá bom? Pra ficar bem quininha assim, ó, uma quina, tá? Afino mais um pouco, alongo, tá? Acentuo aqui a quina. Vou alongar um pouco mais a parte da frente, tá? E o cano eu vou abrir, tá? Eu uso aqui uma ferramenta, um boleador, ou o que vocês quiserem aí. Vou abrir pouquinho, tá? Não abre muito não a boquinha da bota. Eu acerto sempre em cima da mesa pra ficar assim retinho, tá? Ó. E depois é só marcar aqui a solinha, tá? Pego uma faquinha assim, uma ferramenta de reta, e vou marcar toda a volta da bota, ó, toda a volta da botinha, tá bom? Depois que eu marquei toda a volta, eu venho aqui embaixo e marco a sola, o saltinho, quer dizer, tá bom? Para fazer o saltinho, ó, tá bom? Vou fazer as duas botas iguais, tá, pessoal? Bem parecidas, pelo menos, na mesma altura, vamos ver? Ó, as duas botinhas, vou apertar aqui mais um pouco, as duas botinhas na mesma altura, né? Ó, também igual embaixo. Essa fica reta, que é a parte, a direita, tá bom? A esquerda eu vou segurar aqui na quina e levantar, porque ele tá com o pezinho pra cima, então eu tenho que levantar um pouquinho esse pezinho, tá bom? Então fica assim, uma retinha e uma mais levantadinha. A gente terminou a calça, a parte de cima da calça, né? E agora a gente vai fazer a parte de baixo da calça, as perninhas, tá? Nesse mesmo palito vão ser as perninhas, então eu vou colocar um outro pedacinho de palito, mais ou menos ele tem uns 5 centímetros. Eu vou colocar enviesado assim, ó, tá? É bom passar cola, viu, pessoal? Passar uma colinha, tá? Acho que eu vou colocar do outro lado. Assim. Vou deixar mais ou menos uns 2 dedinhos, assim, quase 2 dedinhos pra fora, tá? 2 dedinhos, assim. Então, ele vai ficar assim, ó, como se fosse uma perna reta e a outra enviesadinha, tá? Vou abrir dois retângulozinhos da mesma cor da calça, né? E vou colocar em volta, ó, em volta da perninha. Por isso que os palitos, pessoal, devem ser assim mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? Da mesma largura, para uma perninha não ficar mais fina que a outra, tá? E esse daqui eu vou juntar, ó, junto aqui, calcinha aqui do meu Papai Noel. Posso juntar as pontinhas, certo? Ó. Aqui também. Com um lencinho umedecido eu tiro as emendas. Deixa um pouquinho, né, essa calça secar, para não sair as texturas que nós fizemos, tá? Depois que eu emendei essa calça, vou fazer isso nas duas perninhas. Depois que eu coloquei aqui aqueles dois quadradinhos, retângulos, né? Eu desfiz e colei a bota em seguida, tá bom? Eu fiz assim um rolinho com a mesma massa e coloquei aqui em volta, tá? E desfiz pra ficar assim tipo um conezinho, que aí a perninha fica como se fosse uma continuação da calça,
tá? E vou desfazer essa emenda com água, tá? Com lencinho umedecido, com água. Vou colocar uma bota pra frente e a outra aqui pra lateral, tá bom? Assim, ó, pra lateralzinha, tá? Vou limpar essas emendas e ela vai ficar assim. Eu fiz a limpezinha do cone, né? Coloquei as botas. Aí sim, pessoal, é que eu vou texturizar aqui, ó. Como na calça, né? Só pra ficar parecendo que é a mesma coisa da calça. É continuação. Então, a gente tem que texturizar também, tá bom? E aí vai estar prontinha a calça do nosso Papai Noel. Depois a gente vai pintar. Para fazer o rostinho do nosso Papai Noel, a gente vai pegar uma bolinha, massa cor-pele, com 23 gramas, tá? Eu vou começar fazendo o formato do rosto, que é assim, tipo um ovinho, né? A parte de cima é a testa e a parte de baixo vão ser as bochechas, a boquinha, tá? Vou fazer uma marcação aqui embaixo, um pouco abaixo do meio, tá? Não é no meio, é um pouco abaixo. E vou deixar aqui, ó, bem retinho, ok? Bem retinho assim. Depois, pessoal, eu vou marcar os olhinhos, tá? Mais um pouquinho. Vou marcar aqui os olhinhos. Vou marcar bem juntinho, tá bom? Ó, com os 2 dedos polegares eu aperto pra dentro. Deixo aqui bem curto, tá? Bem juntinho os olhinhos. E em cima na testa eu deixo reto, tá? Assim. Esse rosto é simples, mas ele é muito legal, porque você pode usar ele em vários bonecos, né? Gnomos, duendes, Papai Noel, muito legal mesmo. Fica assim, então, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar outra bolinha, mais ou menos com 1,5 grama de massa, também da mesma cor, cor-pele, e vou fazer uma coxinha, tá? Faço uma coxinha, assim, uma coxinha gordinha na ponta, numa ponta e na outra bem fininha, tá bom? E vou colocar aqui, ó, vai ser o nariz do meu Papai Noel, tá? Eu coloco, aperto assim pra cima, ó, pra ele ficar mais arrebitadinho, dou uma achatadinha no nariz, vou acertar aqui com os olhos, tá? Fica assim no perfil. E depois disso eu vou usar um pincelzinho modelador para unir essas emendas todas, tá bom? Eu costumo passar sempre um lencinho umedecido, ó, com lencinho umedecido eu consigo unir melhor as emendas, tá? Faz bem bonitinho aí. Passo o dedinho e aí as emendas somem, tá? Olha, depois, pessoal, que eu emendei o meu narizinho aqui no rosto, né? Ele tá bem bonitinho, assim. Eu vou marcar os olhinhos, tá? Deixa bem bonitinho assim. Eu vou marcar os olhinhos. Eu uso aqui esse boleador, tá? Um boleador mais ou menos com 3 milímetros, uma bolinha com 3 milímetros, tá? Eu vou fazer só assim uma marquinha, ó, do tamanho do boleador mesmo, tá? Oval assim. E uma bem juntinho da outra, tá? Que o olhinho dele é bem juntinho mesmo. Ó, dou uma apertadinha, acerto novamente, tá? Bem juntinho um do outro. É do tamanho da esfera aqui, da bolinha do boleador, tá? Só pra cima e pra baixo.
Bom, feito isso, já marcamos os olhinhos, agora eu vou marcar a boquinha, tá? A boquinha dele, pessoal, é bem aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo do nariz. Eu vou pegar uma estequinha e vou marcar aqui, ó, bem assim, embaixo do nariz, tá? Depois que eu marquei, eu vou levantar essa boquinha, ó, aqui, né? Dou uma leve levantadinha assim, ó. Deixo retinho. Posso fazer aqui um sorriso, ó, tá? Embaixo eu faço assim canoinha, ó, tá? Embaixo eu faço canoinha assim. E em cima é redondinho, é bem retinho mesmo. Puxa bem, tá? Acertar isso, que sempre sai do lugar, não é mesmo? Bom, aqui vamos deixar mais bonitinho. Bem retinho em cima. E puxa bem pra fora, ó. Ok? Fica assim. Bom, depois que a gente marcou bem aqui a boquinha e os olhos, vamos pegar uma massinha branca para fazer o preenchimento, tá? Eu vou tirar aqui 2 bolinhas e não tem peso, mais ou menos assim, eu tiro pelo tamanho da bolinha da esfera do boleador, né? Um pouquinho maior, ligeiramente maior, mas não tem nem tamanho mesmo, é bem pequena. É só para preencher a parte dos olhinhos, tá? Eu coloco em cima da mesa para fazer as duas assim mais ou menos parecidas, certo? Bom, depois eu vou fazer assim um ovalzinho e coloco dentro do olhinho e dou uma achatadinha, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma bolinha e uma achatadinha. Então, aí ele já vai ter os olhinhos branquinhos, tá? Feito isso, pessoal, eu vou fazer os dentinhos, tá? Ó. A parte de baixo a gente quase não vai perceber no boneco, né? Mas a parte de cima aparece bem. Então, deixa bem abertinha assim a boquinha dele, tá? Eu vou pegar também um arrozinho, assim, com a massa branca. Não sei também a medida, mas o suficiente só para você fazer um arrozinho, assim, né? E colocar ele assim, arqueadinho, ó, como se fosse mesmo uma vírgula. E vou encaixar aqui dentro, ó, da boquinha, tá? Pessoal, não deixem, pode abrir bem a boquinha, não deixem o dente para fora, que fica muito feinho, né? Vamos tentar colocar esse dentinho mais para dentro, o máximo possível para ficar bem legal, tá? Ó, com a estequinha, tá suja a minha estequinha. Com a estequinha, eu vou levando assim para dentro, tá? E depois eu deixo ele retinho, assim, bem retinho, em cima. Ó, e nas laterais também, tá? As laterais assim também, bem com jeitinho de dente mesmo. Ele tem umas marquinhas nos dentes, que a gente vai fazer logo logo. Tá vendo? Deixo assim retinho, ó, e puxo pra fora,
tá? Bem pra cima, deixo bem abertinha essa boquinha embaixo, tá bom? Que a gente vai ter que abrir bastante ela depois, tá? Vamos acertando. E agora a gente faz só a marquinha do dente, ó. Eu uso aqui, coloco no meio, assim, depois aqui e nas lateraisinhas, tá vendo? Depois eu dou só uma acertadinha aqui pra cima e também em cima do dente, que eu gosto dele retinho, tá? Aqui a gente também tem que fazer um acabamento legal, tá? E depois eu costumo afinar aqui um pouco as entradinhas, tá? Os cantinhos do dente, para ficar bem interessante. Ó, os cantinhos. E em cima também é bem legal assim, tá bom? Como a gente acaba assim dando umas amassadinhas, embaixo não se preocupem, né? O que a gente tem que se preocupar agora é aqui em cima, onde vai aparecer bastante esses dentinhos, tá? Eu puxo eles então um pouquinho pra frente, ó. Tá? Assim, com a estequinha, puxo eles pra frente, certo? E pronto, pessoal, minha cabecinha tá pronta. Tenho que manter essa boquinha aberta, tá? Bem abertinha assim. Ó. O nariguinho, olha de perfil como é que fica aí. A boquinha bem aberta, tá bom? Depois, eu costumo deixar secar um pouquinho essa cabeça, algumas horas, pra gente colocar lá no nosso bonequinho, tá bom? Ó. Pra gente colocar lá no nosso Papai Noel, tá certo? Para fazer as mangas do Papai Noel, os bracinhos, né? Eu fiz duas bolinhas, tem 19 gramas da cor vermelha, tá bom? E vou fazer um rolinho, como esse aqui. Vou fazer assim um rolinho, tá? Uma parte mais fina, a outra mais grossinha, os dois da mesma altura, tá bom? Do mesmo tamanhozinho, assim, ok? Bom, eu vou dividir ao meio, dividir não, fazer uma marquinha assim no meio, tá? E vou dobrar, tá? Essa parte mais fina, parece que fica menorzinha, ó, tá? Mais curtinha. E essa outra fica gordinha, que vai ser o ombro. Mesma coisa do outro lado, tá bom? Vou dar uma leve dobradinha, cuidado para não ficar as marcas, não ficar muito marcadinho, tá? E eu vou colocar no meu Papai Noel, tá certo? Ó, vão ficar assim as duas, certo? Vou pegar aqui o meu Papai Noel. Bom, essa aqui fica um pouco mais pra cima, ó. E aperto o ombrinho e acerto ela aqui, tá? E a outra igualmente do outro lado, só que um pouco mais para baixo. Mas tem que ficar retinha, porque eles vão estar segurando, ele vai estar segurando os presentes, né? Fica assim nessa posiçãozinha, ó. Tá bom? Pessoal, eu vou desfazer isso aqui, ó. Unir, tá? Unir completamente no corpinho. Sim, para ficar bem legal. Ó. Tá? Eu desfaço assim com com esse pincel modelador. E depois eu vou passar uma aguinha aqui
né? Vou passar aqui uma aguinha, ó, e vou esfregar, tá? Não passe muita água, que é pra não ficar feio, né? Mas você tem que fazer essa emenda desaparecer dos dois lados, tá bom? Esse lado e esse lado aqui. Os ombros tem que ficar na mesma altura. Depois que eu coloquei o bracinho, né? Que eu fiz o acabamento com água, olha, ele fica assim, com acabamento muito legal, né? Eu deixo secar um pouquinho para o braço ficar mais durinho, para segurar os presentinhos que a gente vai colocar aqui, tá bom? Bom, enquanto seca, eu vou ensinar a fazer a mãozinha. Eu tô usando essa cor, que é uma cor que chama verde água. São 2 bolinhas com 3 gramas, tá bom? Eu vou pegar essa bolinha e vou formar aqui uma gotinha, tá? Vou afinar onde seria o pulso, mais ou menos assim. E o restante eu vou achatar, tá? Vou achatar assim. Eu não corto, eu vou só marcar, né? Eu vou marcar aqui o polegar, né? Abro assim, ó. E vou arredondando a mãozinha, pra ficar como se ela tivesse dobradinha, né? Arqueada, como se tivesse segurando alguma coisa, tá? Eu corto aqui um pedacinho desse polegar, para ele ficar um pouquinho menor, tá? Senão fica muito grande. Ó, assim, e vou arredondando. Para dar o movimento da mão, eu seguro no pulso, levo para trás e para baixo, ó, tá? Aí você vai ter essa marquinha aqui, essa parte de baixo da mãozinha, tá? E continuo arredondando. Levo o meu polegarzinho pra baixo, assim, ó. Porque aqui a mãozinha e ele vai estar, desculpa, segurando os presentinhos, tá bom? Ó, assim, tá bom? Enquanto a mãozinha seca, o ideal é você deixar secar bastante a mãozinha, mais ou menos um dia todo, até ela ficar bem durinha, tá bom? Para aguentar o peso dos presentinhos. Enquanto isso, pessoal, eu vou pegar 2 bolinhas assim, olha, brancas, tá? Com mais ou menos, tem 2,5 gramas cada bolinha. Vou fazer uma bolinha achatada, aqui, uma bolinha achatada, sim. E vou colocar essa bolinha aqui no bracinho, tá? Vou pegar uma agulha ou qualquer coisa assim parecida, fazer um furo no meio, ó, e vou texturizar. Eu uso esse aqui, pessoal, que é um limpador de pincéis, né? A gente pega o pincel e passa aqui em cima, mas pode ser aqueles pentes de antigamente que o pessoal penteava, não é? Pode ser uma escova de dente, pode ser uns palitinhos juntinhos, também dá um bom efeito, né, de textura. Ó, eu vou marcar assim, texturizar essa partezinha branca, tá bom? Só apertar, apertar e puxar, tá bom? E daí eu vou colar a minha mãozinha aqui, tá? Seria bom se ela já tivesse sequinha. Vou passar cola, tá bom? E vou colar aqui. Já viradinha pra cima, assim, dando um movimentozinho da mão, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Uma bolinha achatada. Você vai colocar aqui, tá?
Vai fazer um furinho no meio, assim, vai texturizar. Texturiza bem, para ficar bem bonitinho, tá? Vou pegar outra mãozinha, também já deveria tá bem sequinha. Passo cola, tá, pessoal? Para ficar bem presa. E vou colar. Então, as duas mãozinhas vão ficar assim, tá? Ó. Então, pessoal, eu vou fazer agora o cachecol do nosso Papai Noel, tá bom? Eu vou abrir duas tiras. Essa massa é a verde água, é a mesma massinha que a gente fez as mãos, tá? Vou abrir uma tira, um retângulo de mais ou menos 15 de comprimento e 4 de largura, tá bom? E vou abrir outro, sendo que eu vou transformar assim num trapéziozinho, 4 numa ponta e aqui na ponta mais fina mais ou menos 1,5 cm, tá bom? E 10 de comprimento, tá bom? Essas listras nós vamos pintar. Eu tô usando aqui a tinta Naturicolor, é a tinta acrílica fosca, tá? Verde Country, para fazer as listras, tá bom? Vou usar esse pincelzinho aqui, que é o pincel chato, número 4, tá bom? Na verdade, depende muito da marca, o número 4, né? Eu posso dizer que ele tem meio centímetro de largura, tá bom? Vou usar a tinta bem aguadinha. Vou colocar aqui água na tinta, ó. Pra ficar assim com o efeito de guache, né? Uma aguadinha. As tiras, pessoal, eu abro e normalmente deixo secar por alguns minutos, tá? Até ela criar uma películazinha em cima, tá? Eu não pinto assim logo que eu abro, não, porque senão tá muito molinha e fica difícil a pintura, tá certo? Então, eu vou pegar a minha tinta, ó. A minha tinta aqui no meu pincel, tá? E vou começar a fazer as listras. Vou segurar bem aqui num ponto e vou reto, ó. Normalmente eu dou 2 pinceladas só, tá? Agora eu dei 3. Mas eu pego a tinta, 1, 2 pinceladas, para ficar essas partes assim mais aguadas, tá bom? Ó, parece aquarela, na verdade. Vou aqui, vou dar o espaço de 1 centímetro mais ou menos entre uma listra e outra, tá bom? E vou fazer isso, pessoal, nas duas tiras. Nós vamos colocar aqui primeiro a cabecinha no lugar, né? Vou fazer um furo, passar cola e vou enfiar. Colocar aqui no palito, com uma posição assim um pouquinho virada pra direita, tá bom? Essa é a nossa cabecinha. Ele tá meio que olhando pro presentinho da mão direita, tá? Deixa secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar aqui as minhas tiras que eu fiz, vou dobrar as pontas pra dentro do cachecol, as tiras do cachecol, tá bom? Vou dobrar as pontinhas assim meio que pra dentro das duas tiras, tá? Ó, essa e essa. Essa eu já dobrei, tá? Essa parte do cachecol aqui, que ficou assim mais fina, eu fiz aqui um detalhezinho, só dar uma marcadinha aqui com a esteca e depois marcar com linhas paralelas assim, ó, pra imitar os pelinhos, né? Assim. Eu costumo dar uma cortadinha na pontinha
pra ficar assim, bem bonitinho, tá bom? E ele fica bem flexível, bem legal ainda pra usar, tá? Essa pontinha eu posso cortar, ok? Então, vou ter essas duas tiras assim. E vou colocar na cabecinha, tá? Aqui já está a cabecinha. Eu vou de trás, ó, pra frente. A parte que aparece muito, pessoal, é a parte lateral. É essa parte aqui, ó. Então, a gente dá uma caprichada aqui nessa parte, tá bom? Eu vou levar isso aqui pra dentro. Se tiver muito grande, eu corto uma pontinha. Assim, levo pra dentro, ó. Tem que ficar aqui embaixo da boquinha, tá? Vou levar essa parte aqui pra dentro. Posso colar aqui com uma colinha, tá? Coloco a minha cabecinha no lugar e vou acomodando o meu cachecolzinho aí, ó. Peraí, só um instante. Essa parte ficou um pouco grossa, eu também vou cortar, tá? Vou acomodar aqui dentro, ó. Tá bom? E depois eu acerto a cabecinha no lugar. Eu quero que ele fique assim, com um acabamento bem legal aqui, ó. Tá? Desse lado. Sabe por quê, pessoal? Aqui desse outro lado tem a barba, então não vai aparecer muito. Agora, esse lado de cá, o lado esquerdo, aparece praticamente tudo. Então, tem que caprichar, tá bom? Ele vai ficar assim. E aqui embaixo desse cachecolzinho aqui, eu ponho um pouquinho de cola, tá? E vou colocar o outro aqui embaixo, ó. Acho que ainda tá compridinho, vou cortar mais um pouco. Ó. E vou dar o movimento que eu quiser, tá? Movimento assim, como se ele estivesse voando, né? Dá uma olhadinha lá no desenho. E faz como você achar que fica legal, tá? Pode até pôr aqui um pouquinho de cola para segurar, tá? E fica assim o nosso cachecol e a cabecinha. Aí eu deixo secar um pouquinho, tá? Aqui não. Agora nós vamos fazer a barba, o cabelo, né? Do nosso Papai Noel. Vamos começar pelo cabelo. Vamos começar aqui por trás. Eu vou fazer uma massinha branca pro cabelinho, mais ou menos 6 gramas, tá? Eu vou fazer assim um rolinho que pegue toda a extensão da cabeça, tá? Daqui até aqui, ó. Sim? Vou botar aqui, vou achatar, ó. Achato de um lado ao outro e levo pra cima, fechando na cabecinha. Tá bom? Deixo essa parte aqui mais gordinha e essa mais fininha, ó. Não vai muito pra frente, não. Tá bom? Bom, coloquei aqui o cabelinho. Ok? Então, fica assim. Agora eu vou colocar a barba. A barba eu preciso de uma massinha branca, mais ou menos com 35 gramas, tá? 35 gramas. Eu vou fazer uma coxinha alongada, assim, tá? Vou pegar uma coisinha, uma esteca, e vou abrir assim um pouquinho, vai ficar como se fosse um dente, né? Essa parte aqui eu vou afinar bem, afino, ó. Afino assim.
Aqui no meio eu abaixo um pouco, tá? E essa parte de baixo eu abro mais para as laterais, tá? Achatar bem. Vai ficar mais ou menos assim, ok? Achata bem. E nós vamos colocar isso aqui, se precisar baixar o cachecol, bem junto à boquinha, tá? Ó, quase tampando a boquinha toda, tá certo? Vou baixar, sim, aperto ali junto bem, ó. Essa parte aqui das laterais, pessoal, eu junto, olha, junto bem aqui, tá? Posso juntar essa também. Aqui, né, nessa lateralzinha também. Ok? Aqui dentro da boquinha, eu passo o pincel modelador para tirar essas massinhas que entraram aqui. Tá? Mas tenho que levar bem a barbinha para cima. Achato e vou posicionar ela onde ela tem que ficar. Tem que ficar bem abertinha assim. Tá bom? Tiro esse excesso aqui. Não se preocupe com a lateral, porque aqui nós vamos pôr um bigode, tá? Vou pôr um bigodinho. Bem assim, pessoal. Que fica a barbinha. Eu, para finalizar a barbinha, então coloquei um pouquinho de massa aqui, porque eu achei que a boca tava meio aberta, né? E fechei mais a boquinha, olha, com massa. Passei água para tirar as marcações, tá bom? A boquinha tem que ficar bem fechadinha, o que tem que aparecer bem aí, ó, são os dentinhos. Tá? Depois eu vou fazer duas coxinhas assim alongadas, são os bigodes. Com cada um tem 2 gramas de massa, tá bom? Vou fazer 2 coxinhas alongadas do mesmo tamanho. E vou colar, aí tem que colar, tá, pessoal? Colar aqui embaixo, ó, do meio pra cima, tá? Bem alongadinha assim. Do meio pra cima. Embaixo. Aqui essa. Embaixo do nariz. Bom? Aqui, ó. Junta. Une as pontinhas embaixo. Tenta fazer as duas para que fiquem aqui da mesma altura. Tô gostando dessa. Vamos fazer de novo. Agora sim. Pronto. Então vai ficar assim. Tá? Com uma estaquinha. Deixa eu pegar aqui uma estaquinha. Você pode acertar. Aqui embaixo do nariz. Né? Deixar bem bonitinho. Depois que a gente fez o bigodinho, pessoal, a gente pode fazer a sobrancelha, tá? Não tem um peso, a gente vai fazer assim, tipo 2 arrozinhos, assim, ó. Bem pequenininhos mesmo, tá? Tenta fazer os dois, primeiro 2 bolinhas iguais, pra não ter tanta diferença. E aí você vai colar um arrozinho aqui, ó, logo em cima do olho
E o outro arrozinho aqui, também logo em cima do olho, tá? Bem bonitinho. Então, ele já vai ter, assim, barba, né? Bigode e sobrancelha. Quem quiser também pode texturizar aqui um pouquinho os bigodes, né? Bem pouquinho. Acho que ele até tem um pouquinho de textura no bigode. Então, pessoal, eu vou fazer agora o gorrinho do nosso Papai Noel. Eu vou pegar uma bolinha vermelha, massa vermelha, tá bom? Aqui pro gorrinho eu tenho mais ou menos 14 gramas, certo? Vou fazer um cone, assim, bem compridinho, tá? Um cone bem compridinho assim. Eu gosto de fazer a ponta dele bem fina, tá? Bem fininha assim. E vou abrir essa parte mais larguinha aqui, ó. Com uma esteca, um boleador, o que vocês tiverem aí, tá? Reparem que eu abri um lado mais grosso e um lado mais fino. Esse mais grosso, eu dou uma puxadinha para baixo, tá? E o mais fino eu só afino, ó. Mais grosso vai ficar assim, meio enviesado, tá vendo? Vai ficar meio enviesado. Olha, aqui dentro. Eu vou dar um dedinho aqui em cima, olha, para poder dobrar o meu gorrinho. Eu dobro e dou, no caso, o formato que eu quiser embaixo, né? Pode ser assim. Essa parte mais larga, essa parte maior, né, que eu puxei mais para baixo, ela é para trás. E essa parte mais curta é para frente, tá bom? Vou passar a colinha e vou pegar o meu Papai Noel aqui, ó, e vou colocar assim na cabeça. Bom, aperto um pouquinho, assim. E agora eu vou fazer a parte branquinha, tá? Aquela parte branquinha daqui, a barra. Vou pegar uma massinha branca, tá? Mais ou menos 11 gramas dessa massinha branca e vou fazer um rolinho, tá? Esse rolinho tem uma largura mais ou menos de 1 centímetro, tá? Eu vou fazer o suficiente para ele dar a volta aqui no gorrinho, né? A volta toda. Vou dando uma achatadinha e vou levando aqui para trás, ok? Junto aqui atrás, ó. Essa parte dessa junçãozinha aqui, ó, pessoal, eu junto bem, tá? Posso passar uma aguinha para fazer a junçãozinha aqui, ó, tá? Vai ficar bem pertinho aqui do olho, ó. Bem pertinho do olho. E se eu quiser, se vocês quiserem, pode já texturizar também, né? Eu vou texturizar pouco. É só usar a mesma ferramenta que eu usei para texturizar a barbinha, né? O bigode. Vou texturizar ela todinha. Assim. Tá? Não deixa cobrir muito a sobrancelha,
certo? Atrás também, você pode texturizar bem. Tá sujinho aqui. Texturizar. E acertar essa pontinha aqui, tá bom? E ele já fica um gorrinho muito legal. Aqui na ponta, pessoal, eu vou colocar uma bolinha, mais ou menos uma bolinha com 1,5 gramas, mas eu só posso colocar depois que ela tiver bem sequinha. Também vou pegar uma massinha branca, mais ou menos assim, 1,5 gramas, tá? E vou colar aqui, ó. Também vou texturizar, mas eu só posso fazer essa parte quando já tiver bem sequinho isso aqui, porque senão vai perder o movimento do gorrinho. Bom, agora a gente vai fazer os presentinhos que vão na mão do nosso Papai Noel, tá bom? Eu peguei aqui uma massa, essa massa azul, azul bebê ou azul Tiffany. Você vai cortar uma tira, mais ou menos de 9 por 4, tá? Ela mais grossinha assim. Depois você vai cortar outra tira de 9 por 1, tá? 9 por 1 centímetro, também grossinha. E um quadradinho, tá? De 2,5 por 2,5, tá bom? Nós vamos pegar um pedaço de isopor e fazer uma caixinha, né? Um retângulozinho que tem 2,5 por 2, tá? Vai dar uma lixadinha e passar cola, certo? Bom, para começar, a gente vai cobrir essa caixinha com o lado 2,5 para cima, tá? Eu escolhi uma quina e vou dar a volta assim, completamente. Ó. Vou cortar aqui essas rebarbazinhas todas, tá? Levo pra dentro o que sobrar. Aqui eu junto bem, tá, pessoal? Pra tirar essa quina mesmo. Vou levar pra dentro. Essa parte aqui de cima eu tiro um pedaço também, pra não ficar muita massa. Ó. E isso eu levo pra dentro, ó. Vou levando pra dentro. Com uma esteca, um rolo, com um pincel modelador, tanto faz, tá? E vou juntar isso aqui, ó, junto mesmo, tá? A mesma coisa do outro lado, junto bem. Se tiver ar, dá uma furadinha, ó, e junta melhor. Essa parte aqui das laterais, eu vou fazer as quinas, tá? Dou umas beliscadas assim e vou formando as quinas para ficar bem quadradinho, tá vendo? Também posso apertar contra a mesa, ó, se eu fizer assim, tá? Também fica bem bonitinho, tudo bem quadradinho, tá vendo? Vou apertando para ficar bem definido as dobras da caixa, tá bom? Depois que eu tenho esse quadradinho já, não é bem um quadrado, é um retângulo, né? Já bem definidinho, então eu vou pegar a minha fitinha e vou colar ela aqui, ó, bem em cima e rente. Eu deixo esses lados que a gente uniu pra cima, tá? Pra cima e pra baixo. E as laterais ficam bonitinhas pro lado. Vou cortar essa pontinha que tá feia. Vou colar bem aqui, ó. Eu vou levar até ali.
Vou cortar na junçãozinha. Aqui eu dou uma acertada, tá? E aqui uno as pontinhas, tá? E refaço aqui a quina que sai, tá? Então, a gente já tem aí, refaço as quinas embaixo também, ó, pra ficar bem bonitinha, tá? Nossa caixinha. Deixo ela bem quadradinha, aqui, ó, bem retinha, tá? E vou também fazer as quinas aqui na tampa, ok? Dou umas beliscadinhas para definir bem aqui a nossa caixinha, a tampa, tá bom? Acerto em cima da mesa. E o meu quadradinho vai aqui em cima, ó, tá? Isso aqui, pessoal, eu uno, ó, uno assim, deixo bem certinha, passo a esteca, tá? Que essa massinha já tá um pouco seca, mas dá ainda pra fazer. Aqui sempre sai do lugar, a gente tem que estar sempre acertando, né? Aqui eu vou passar um pouquinho de água, né? Com um lencinho umedecido, ó, que sai essas marcas, né? Bom, depois que eu uni todas as bordas, né? Deixei secar, a caixinha fica pronta pra gente decorar, né? Eu vou abrir assim com uma outra cor, no caso da azul eu abri essa lilás roxinha, né? Umas fitas, umas tirinhas bem fininhas assim, tá? Eu preciso de 2 que dê a volta na caixa toda e 3 menorzinhas, tá? Que é pra gente fazer o laço da caixa. Ó, eu vou pegar uma das grandes do meio, vou dar a volta na caixa toda, até lá no meio, aqui na metade, tá? E vou cortar. Vou fazer a mesma coisa com a outra fitinha, tá? Vou pegar aqui do meio e vou dar a volta na caixa toda, até ali o meio, ok? Depois eu vou pegar 2 fitinhas assim e vou fazer 2 alcinhas, tá? Assim, ó, 2 alcinhas, tá? E vou cortar a pontinha aqui, assim, tá? Faço novamente outra alcinha, tá? E corto a pontinha, assim, ok? Ficam 2 alcinhas. E a terceira fitinha pequena, eu vou cortar as pontinhas em V, tá? Ó, mais ou menos, corto assim, ok? Vou cortar em Vzinho, nos 2 lados, ok? Vou pegar essa fitinha aqui, vou botar ela atravessada, né, no meio e aperto. E vou dar um movimento a essa fita, né? Posso fazer assim. Aqui, ó. Posso colar se eu quiser. Aqui também, ó, um movimentozinho, tá? E aqui eu vou colar um laço pra cá, uma alcinha dessa, e o outro pra lá,
tá? No meio, aperto para colar, né? As duas alcinhas assim. E você já vai ter aí uma caixinha de presente. Você também pode, depois que tiver bem sequinha, carimbar aqui com os carimbos para decorar, né? Pode usar um boleador e fazer poarzinho com tinta branca, decorar a sua caixinha conforme você queira, né? No caso, eu fiz uma azul e uma rosa, tá bom? Para colocar nas duas mãozinhas do nosso Papai Noel. Feitas as caixinhas, eu vou fazer os botões e os botões da casaca dele, tá bom? Eu vou usar 3 bolinhas, assim, mais ou menos de meia grama, e vou fazer bolinha mesmo, tá? Afino, assim, ó, achato, ó. Vou achatar bem bonitinho. Vou pegar aqui, pessoal, uma tampinha de caneta, ó, e vou apertar para marcar o meu botãozinho, tá? Uma tampinha de caneta normal. Com um boleadorzinho pequenininho, ó, eu vou fazer os furinhos. 1, 2, 3, 4, tá? 4 furinhos, assim. E aí eu já vou ter aqui um botãozinho, tá? Eu preciso de 3 desses. Quem tiver em casa também um botão mesmo de roupa, pode usar, né? Não tem problema não, fica bonitinho. Agora eu vou decorar o meu Papai Noel, tá bom? Vou cortar uma tirinha vermelha da cor da roupinha dele e vou posicionar no meio do corpinho, tá? Aqui no meio do corpinho, ó. Assim. Ela tem mais ou menos 1 centímetro, essa tirinha, tá? Vou colocar aqui dentro, ó, embaixo da barbinha. E aqui eu corto, mais ou menos aqui, ó. Certo? Vou cortar. Depois disso, pessoal, eu vou pegar uma tira, ó, 60 gramas de massa e vou abrir um rolinho, tá? Um rolinho bem gordinho assim. O suficiente só para dar a volta no corpinho, tá bom? Eu vou passar colinha, ó. Vou colocar aqui, posiciono na cintura, dou uma achatadinha de leve, ó. Tá? E vou dar a volta em todo o meu Papai Noel, tá? Aqui eu junto as pontas. Vou juntar bem o corpinho, que depois eu faço um acabamentozinho, tá? Vou juntar bem. Ele não tem, assim, tudo retinho, não. É meio disforme, né? Meio bagunçadinho, assim, essa parte. É um rolinho amassado aqui, acolá. Não é bem redondinho, não. E nem é reto, né? Ele tem essas ondulações mesmo. Tá bom? E vou texturizar, pessoal. Assim, quem quiser pode texturizar mais ou menos, né? Com aquela mesma ferramenta que eu uso do pincel, ok? Posso ir dando assim umas palmadinhas, ok? Eu texturizo pouco porque acho que fica mais legal.
Gosto de um falhadinho assim. Acho que fica bonitinho. Tá? Ele não é totalmente texturizado também não. Desculpa. Tá bom? Aí eu dei uma amassadinha aqui, mas a gente já acerta. Ó. Depois, pessoal, eu vou passar uma colinha aqui, ó. E vou dividir uma colinha aqui. Cuidado para não sujar a barbinha, né? De vermelho. Vamos limpar. E eu vou colar os meus botões, né? Divido assim para colar os 3. Cuidado quando for colar as bolinhas. E tem que ser bem no meio. Ó. Tá bom? Posso acertar aqui de novo para ficar bem retinho. Ok? E ele fica assim. E agora, pessoal, para finalizar a nossa peça, a gente vai fazer umas pinturinhas nela, tá bom? As pinturinhas, por mais simples que elas sejam, assim, dá uma valorizada na peça, né? Veja só o cachecol como ficou legal. Nós vamos começar a pintura aqui pela calça, tá? Eu vou usar aqui um pincel redondo, número 20 da Condor, tá bom? E vou usar tinta acrílica na cor magenta, tá? É uma aguadinha, na verdade, tá? Vou passar em toda a extensão da calça do Papai Noel, ó. Em movimentos circulares, você vai aguando com o pincelzinho. Se você quiser mais escuro, mais claro, né? Passa uma mão ou duas. Isso vai dar uma realçada na textura que a gente fez, tá? Vou te mostrar aqui na frente. Eu passei essa aguadinha, pessoal, e depois, com um lencinho umedecido, eu tirei o excesso, tá? E fica marcado somente assim a trama da textura que a gente fez, tá? Ó, essa parte aqui fica marcadinho. Se você não quiser, é só aguar de novo, tá? Eu gosto que apareça um pouquinho a trama, ó. Dá um efeito super legal, tá bom? Fica aparecendo as partes que a gente texturizou e o acabamento de aquarelado, tá bom? Ó, mesma coisa atrás, eu limpei e aquarelei novamente, então ficam aparecendo aí as texturas que a gente fez, tá bom? Depois, pessoal, eu vou pegar um pincel liner, um linerzinho, 3 zeros, com uma tinta marrom, né? E vou fazer a costurinha aqui, ó, nos botões, tá? É só fazer um X, ligar os pontinhos, tá bom? Liga todos os pontinhos do botão, dá um charmezinho. Super fácil, tá? Ó. Se eu dei uma sujadinha, como eu fiz aqui, só limpar com um pincelzinho assim, ó. Um pincelzinho limpo, né? E úmido, que saem. Bom, feito isso, eu vou fazer os olhinhos, tá? Aqui eu já pintei, mas eu vou mostrar como você faz. Vou usar um boleador, tá? Um bem fininho, assim como a bolinha, bem fininha, ó. E vou pegar a tinta preta só e marcar uma bolinha em cada lado, tá? Assim, ó. Marcar com a tinta preta uma bolinha de cada lado, tá? Depois disso, eu vou colocar
o rosadinho aqui nas bochechas. Na verdade, nem é rosadinho. Eu uso, pessoal, essa giz pastel seco. Essa cor chama terracota, tá? Vou tirar o excesso, assim, ó. O pessoal usa muito rosa, assim, mas eu acho que não vai combinar muito com o nosso Papai Noel, tá? Então, eu vou usar esse terracota. Mas pode ser rosa, se você quiser, tá? E vou passar na bochechinha, ó. Em toda a bochechinha, tá? Passo o dedinho pra fazer ele ficar bem espalhadinho. E vou passar também aqui, ó, na pontinha do nariz. Assim ele fica uma corzinha mais saudável, né? Passo o dedinho para tirar o excesso e para espalhar bem, ficar bem esfumado, tá? Se você sujou, aqui tem que tirar. Importante é fazer essa pintura com a peça seca, tá? O resultado é bem melhor, né? Olha, pessoal, essas técnicas são bem simples, mas são técnicas super legais que vocês podem utilizar aí em vários outros trabalhos, né? Bom, depois que a gente pintou assim o Papai Noel todo, eu vou então fazer uma pinturinha aqui. Lembra que eu disse dos presentes, né? Bom, as caixinhas de presente eu vou pegar a tinta branca, espalhar aqui na bandejinha, tá? Tinta branca, um pincelzinho, espalha bem para ficar bem curto. Eu tenho esse carimbinho que é de espiral. Vou sujar aqui na minha tinta branca, ó, e vou carimbar na minha caixinha, tá? Pego novamente. É importante que esteja seco, tá, pessoal? Para que fique bem marcadinho, tá? Essa tá um pouco úmida, mas dá para mostrar, sim? Ó. Também pode ser de outra cor, a cor que você quiser, tá? Vou fazer isso na caixa toda para ficar bem bonitinha assim. Depois eu posso também pegar a rosa que eu fiz e trabalhar com poazinhos, ó. Pego a mesma tinta branca, um boleadorzinho pequeno, tá? E vou colocando os poás como eu queira, à vontade, tá? Acho que dá um charme especial na peça, as pinturas, tá bom? Mais pra frente eu vou ensinar como faz sombras, essas coisas, tá bom? Por enquanto a gente fica só no básico. Então, pessoal, olha, nossa pecinha já tá pronta, nosso Papai Noel, né? Eu colei na mãozinha deles aqui, na mãozinha dele, os presentinhos que nós fizemos, tá? Depois colei ele numa base, uma basezinha de madeira, né? Pintei a base. Aí é criatividade de vocês, né? Vocês podem colocar um cenário, mais presentinhos embaixo, né? Na verdade, é criatividade. Temos que criar aí um cenário. Eu tentei fazer conforme a foto, eu sei que fica um pouco diferente, né? Porque essa é a minha visão, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer novamente e cada um com sua criatividade vai tentar fazer melhor, né? Vai tentar fazer mais parecidinho com a foto, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu jeitinho de fazer a peça. Essa é a minha visão, né? Eu adorei apresentar essa peça para vocês. Eu adorei essa peça, achei ela muito legal, muito linda esse Papai Noel. E peço a vocês que, se vocês gostaram, dê um like lá no nosso canal, lá no meu canal, Lili Santos Artes, né? Dá um like lá, deixa o seu recadinho, o seu comentário. No Facebook também, no Instagram, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Que aí isso motiva a gente para fazer mais vídeos como esse, para deixar lá para vocês, tá bom?
E quem não gostou também deixa um like que eu vou gostar de saber. Eu vou gostar de ver o seu like lá. Muito obrigada por vocês assistirem meu vídeo. Fiquei muito feliz. E eu quero agradecer a todos vocês de coração mesmo, viu? Foi uma peça que eu fiz para vocês, um presentinho de Natal, tá? Eu agradeço a todos, espero vê-los assim em breve. Vamos vir aí 2017 com bastante coisa nova, tá? Com muita coisa nova mesmo. Não perde não. Eu quero agradecer e desejar para vocês um Feliz Natal, né? Muita paz, né? Muito amor no coração de todos vocês. Que Jesus renasça no dia 25, trazendo mais tolerância entre os homens, mais amor, mais compreensão, mais paz para a gente viver nesse mundo e mais sabedoria para a gente levar a nossa vida adiante, tá bom? Um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, cheio de coisas boas para vocês. Até o próximo ano, com bastante novidade. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.